E eu queria aproveitar para chamar os oradores cá à frente e apresentá-los. Então, para dar uma pequena introdução e depois eu peço a vocês que se apresentem melhor, porque vocês é que se conhecem melhor, mas a Débora Raimundo vai trazer a perspectiva da história, o Manuel Rainho vai trazer a perspectiva da comunicação, da filosofia, desculpa, eu estou com a outra plenária na cabeça, e o João Mota vai trazer a perspectiva dos estudantes. Por isso, eu vou passar este mini microfone que não faz absolutamente efeito nenhum aqui, para se vocês poderem apresentar melhor. Olá, como a Maria já disse, o meu nome é João Mota. Eu estava preparado para responder qualquer pergunta, exceto esta. Mas... que é que eu... Não sei quem sou. Sou cristão, em primeiro lugar. Acredito no Deus cristão, como nós todos aqui no painel. Para quem tiver curiosidade, eu sou estudante de doutoramento em informática. Espero estar quase a acabar, se Deus quiser. Também tenho responsabilidades aqui na direção do GBU Lisboa. Gosto de teologia, gosto de estudar o cristianismo e tentar procurar respostas às perguntas mais interessantes. Então, boa tarde a todos. Chamo Manuel Rainho. Na altura em que tinha a vossa idade, estudei Filosofia na Faculdade de Letras. Quem é que está da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa? Isso, muito bem. Pouco entusiasmo, mas é típico da Faculdade de Letras, não é? É verdade. E sim, tenho feito uma caminhada com Cristo já há algum tempo, intencional, há algum tempo, há muitos anos. O que é que eu posso dizer mais? Sou casado, tenho uma filha e estou envolvido com o GBU já há muito tempo. Sou agora secretário-geral, mas já fui estudante aí desse lado também, muito envolvido com a direção local do GBU de Lisboa e também já fui assessor, portanto, gosto muito do ambiente académico. Olá, eu sou a Débora. Conseguem-me ouvir? Vieram-me dizer que eu falava baixinho. Sim? Ai. Olá, eu sou a Débora, sou das Caldas, nascida e criada. Estudei saúde em Lisboa, mas depois fiz um mestrado em teologia e com concentração em história. Fiz parte aqui do GBU Lisboa também. Eu cresci como cristã, mas quando tinha mais ou menos a vossa idade disse, tipo, se a fé é só isto, eu vou-me embora. Mas depois conheci o GBU e outros cristãos também universitários e pronto, não me fui embora. Então, antes de vos passar oficialmente a palavra, alguns de nós aqui do GBU estivemos a fazer perguntas a colegas e amigos nossos descrentes. Então nós vamos passar o vídeo com algumas das perguntas que os amigos descrentes é que fizeram perguntas. Nós fizemos a pergunta: se tivesse alguma pergunta difícil para fazer a um cristão, que pergunta farias? E os nossos oradores vão pegar em 3 perguntas que foram feitas e vão responder a elas. E depois vocês vão poder fazer as vossas no Slido. E vamos ver se têm a sorte que a vossa pergunta tenha votos suficientes para ser respondida. Pudesses fazer uma pergunta difícil a um cristão, qual era a pergunta que farias? Um bocadinho para a questão não da falta de interpretação, mas às vezes de uma interpretação muito seletiva da Bíblia e dos ensinamentos de Cristo e daquilo que supostamente ele teria dito. E numa seleção muito específica de, por exemplo, o mais básico de todos, que é o amar o próximo. Uma coisa muito específica de porque é que amamos especificamente a alguns próximos e não a todos. É mais por aí. A partir de que momento é que começaste mesmo a ter fé em Deus? Se por acaso a ciência um dia provasse que Deus não existia,
se continuava a acreditar. Porque é que Deus descansou ao 7º dia? Para mim não me faz sentido, eu gostava de saber. Se Deus é Deus e é todo poderoso e pode tudo, porque é que Ele precisa de descansar? Porque é que Deus se limita, o conceito de Deus, a uma religião de cada vez? Porque se Deus é todo poderoso, porque é que Ele não diz simplesmente, tipo, vão existir várias religiões, mas eu assumo como Deus de todas? Porque é que só o Deus cristão é que é o verdadeiro? Há quem diga que as diferentes religiões são maneiras diferentes de contar a mesma história e, portanto, porque o cristianismo e porque acreditar no cristianismo e praticar o cristianismo e não as outras? Antigamente, há 2000 ou 1000 anos, ou o que fosse, a maior parte das pessoas eram quase todas religiosas. E ao longo, agora se calhar mais recentemente, nos últimos, não sei bem, mas 100, 50 anos, tem andado a haver um decréscimo na quantidade de pessoas que são religiosas, e não só para cristãos, se calhar para todas as religiões mesmo. E a minha questão era mais perceber se a Igreja Católica atualmente se sabe que esse fenómeno está a acontecer e se planeia fazer alguma coisa em relação a isso, para tentar se calhar ter mais crentes ou não, ou se por ter uma cultura se calhar tão antiga e rica e tem uns costumes se calhar que são não tão atualizados para o mundo onde nós vivemos agora, se eles preferem manter os seus costumes e aceitar que com o passar do tempo vou continuar com este movimento a cada vez perder mais crentes, na minha opinião, pelo menos. A maior questão que eu faço é porquê é que vocês acreditam que o universo foi criado por Deus? Pelo que eu entendo, a vossa relação com a criação é Deus está ali, está no vazio e só criou algo, tipo, estalou os dedos e lá está, uma explosão. É que nem é uma explosão, para mim não faz sentido que algo que para mim não exista e que é um ser que simplesmente estava sozinho no universo e decidiu: ora bem, vamos por aqui a Terra, aqui temos o Sol, aqui temos Marte, Vênus, e por que não fazer mais? Temos a Terra, e a Terra, bom, a Terra vamos fazer o quê? Temos animais, a floresta, o mar. Isso para mim não faz sentido. Sim, porque é atribuir isto tudo a Deus enquanto temos, por exemplo, para mim, o meu favorito Stephen Hawking criou, por exemplo, um livro, tem um dos melhores livros que é a Teoria de Tudo. Ele tenta descobrir a origem do tempo e foi o trabalho da carreira da vida dele, basicamente. E dizer que foi Deus que criou o tempo, que Deus estala aos dedos e criou o tempo, isso para mim. Fica já aqui o link das perguntas do Slido para vocês irem pensando. E então, nós queríamos começar por pegar em 3 perguntas que foram feitas no vídeo e fazer a vocês. Então, a primeira pergunta é: porquê que Deus descansou no 7º dia? E força! Como é que fazemos isto? Vocês têm que ir decidindo quem é que é. Estás-me a dar a palavra, ok. O secretário-geral manda. Porquê é que Deus decidiu descansar ao 7º dia? Logicamente, o que a pergunta presume, e está correto, que Deus é todo poderoso, então não teria necessidade de descansar. E realmente Deus não tem necessidade de descansar. Eu diria que o propósito de Deus nisso era estabelecer um padrão para nós. Portanto, também podíamos fazer a mesma pergunta: porquê criar em 6 dias? Bem, porque em primeiro lugar Deus quis fazer assim e assim Ele estabeleceu o padrão dos dias da semana. Se repararem, se eu não me engano, não existe mais nenhum fenómeno na natureza que leva 7 dias. Parece um pouco arbitrário, porque é que nós dividimos o tempo, por exemplo, em semanas. Meses, a gente percebe, dias, ok, a rotação da Terra, mas porquê 7 dias para uma semana? Porque vem da forma como Deus criou, e Ele descansou ao 7º e estabeleceu esse padrão para nós. E nós vemos isso mais claramente quando depois Deus dá os 10 mandamentos a Moisés e Ele diz ao povo: ok, descansem no 7º dia, porque eu também fiz isso assim. Obrigada, João. A próxima pergunta é: se a ciência provasse que Deus não existe, continuavam a acreditar?
passo a palavra ao filósofo. Então, boa tarde mais uma vez. Portanto, lembrem-se, isto aqui não é para projetar o som, é só ali para a câmara, para aqueles que entretanto entraram e estão a achar estranho que estamos aqui a segurar isto. Portanto, isto aqui é só para efeitos quem está a ver online, está bom? Desculpem, para quem não está aqui presente. Só para dizer, antes de tudo, que primeiro que tudo, vocês têm que perceber que este formato, vocês não podem ter muitas expectativas acerca deste formato, porque isto são respostas um bocado flash, e portanto a minha pretensão aqui é lançar pistas, de modo a que depois cada um de vocês possa ir, ou não, à procura e possam sentir-se incentivados a pesquisar mais, de forma mais profunda, acerca das pistas que nós os três vamos dar aqui. Segundo, perceber que há uma enorme diversidade, e essa diversidade não é um problema, é uma riqueza da fé cristã, em pormenores da Bíblia, não na parte geral. Há um tema geral das Escrituras, da Bíblia, que é entendido e facilmente entendido por todos, mas depois há os pormenores. E nesses pormenores há diferentes interpretações, e eu, da minha parte, estou aqui, não tenho a pretensão de representar todos os cristãos, ok? E isso fique claro, mas tenho a pretensão de, lá está, lançar-vos pistas dentro daquilo em que creio. E já agora aqui, deixar aqui uma farpazita, relativamente à primeira pergunta, descansar, parece-me a mim que a maior parte de nós achará óbvio interpretar a palavra descansar como metáfora, e lanço aqui a farpa para dizer que, portanto, é impossível interpretar os primeiros capítulos de Gênesis totalmente de forma literal. Acho que isto é uma perspectiva aqui diferente de João, não sei. E pronto, isto estaria aqui para um outro debate. Mas também existe essa perspectiva cristã. Portanto, descansar dá a ideia de que provavelmente o texto não é para ser interpretado literalmente. E devemos ter atenção a isso hermeneuticamente. Mas pronto, em relação à ciência... de facto, eu não compreendi muito bem aquela questão, porque pressupõe, para mim, aquela questão foi assumida, soa-me a mim como se fosse alguém a perguntar, ou sei lá, algum cozinheiro que de repente anuncie num programa de culinária da RTP, ou de outro qualquer, não sei onde é que está esse, o programas de culinária. Por exemplo, portanto, um programa específico para isso, ou um canal específico para isso, que conseguiu fazer um bolo com sabor a triângulo ou quadrado, ou seja, não percebo, porque de facto a ciência, depende da forma como interpretarmos, de facto a ciência tem como pressuposto falar daquilo que é mensurável. Se não for mensurável, não é científico. E se não é mensurável, não sendo científico, então já não está no âmbito da ciência. Então é muito provável que a ciência nunca possa, de facto, demonstrar que Deus não existe. O que a ciência pode fazer é dar pistas da existência de Deus ou demonstrar que essas pistas da existência de Deus não fazem sentido nenhum. Aquelas pistas em especial que uma pessoa possa apresentar cientificamente. Isso é o que a ciência pode fazer. Agora, demonstrar que Deus não existe, não pode, porque isso não está no âmbito da ciência. Porque tudo aquilo que não é mensurável, no sentido da quantificação e da qualificação, principalmente da quantificação, não pertence ao domínio científico. E Deus, existindo fora da ciência, não pode pertencer ao domínio científico estrito. O que pode haver é indícios científicos, indícios da existência de Deus. Depois a ciência pode aqui debater. Portanto, nesse sentido, acho que a ciência nunca poderá fazê-lo. Mas a ciência depende de pressupostos que não são científicos para existir. A matemática não é um pressuposto científico, atenção. A matemática é uma linguagem que não está dependente da ciência. Reparem, seria um argumento circular dizer que a matemática é produto da ciência, mas depois em si é a base da ciência. Então não pode ser, porque isto seria um argumento circular e, portanto, seria um raciocínio lógico inválido. E para além de uma série de outras coisas. Eu agora não tenho tempo aqui, nem a área. Mas pesquisem. A ciência tem princípios não científicos nos quais se apoia. E esses princípios não científicos discute-se no âmbito desculpem dizer-vos, no âmbito da filosofia, portanto, é nesse âmbito que pode ser discutido. E o facto de poder ser discutido não quer dizer que diminui o problema. Por exemplo, de certeza que deve haver aí algum partido que governe melhor Portugal, e deve-se saber quem. Deus, se calhar, deve saber quem. Mas não dá para colocar isto num tubo de ensaio. Entendem? Ou a estética
Se calhar é possível determinar o que é mais aprazível aos olhos do que outra coisa, dependendo de uma determinada cultura. Mas também não dá para pôr isso num tubo de ensaio. Ou a ética, por favor, pelo amor de Deus, não transforme a ética numa questão científica, senão estamos tramados. Não é? A ética vai muito para lá da ciência. E, aliás, a ciência pode determinar se uma bomba atómica pode ser feita ou não, mas a ciência não pode determinar se ela deve ser lançada ou não. Pode inventar a bomba atómica, mas não é a ciência que vai determinar se ela deve ser lançada ou não. Portanto, há muita coisa que escapa ao âmbito da ciência. Isso não diminui esses assuntos. Se calhar, provavelmente, os assuntos mais importantes da nossa vida não estão dentro do foro científico. Então, a última pergunta do vídeo, antes de passarmos para as do Slido, quer dizer, porquê que a Igreja não se atualiza? Essa pergunta era, ele dizia tipo, há um decréscimo das pessoas religiosas, não é? E se a Igreja está a pensar atualizar-se ou não. E então há aqui coisas que não são bem, não são bem a realidade, porque as maiores religiões estão a crescer, só que não é no Ocidente. Então, se calhar, ele estava a falar do Ocidente. Dizer que, se calhar, no Ocidente é que as pessoas são menos religiosas, que é onde nós estamos. Mas o que, se calhar, ele queria dizer é que há cada vez menos pessoas a ir às igrejas. Mas, isso também é verdade. Mas, se nós formos a ver, o número de pessoas que pratica algum tipo de espiritualidade continua bastante elevado. Então, as pessoas, na minha opinião, continuam bastante religiosas. O ser humano é religioso. Agora, se ele está a falar do cristianismo, pronto, não tem a ver com o momento histórico, porque eu tinha um professor que dizia, nós íamos estudando as fases da igreja e havia sempre coisas a correr pessimamente e coisas a correr muito bem. E a frase dele era: a igreja está sempre à beira do avivamento e à beira da extinção. É assim que nós vivemos. Quando seguimos Jesus, a igreja está sempre à beira do avivamento e à beira da extinção. E porquê é que não faz sentido atualizar? Bom, nós queremos ser pessoas do nosso tempo. Então, nesse sentido, todos nós somos pessoas do nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós seguimos o mesmo caminho, nós somos cristãos que seguimos o mesmo caminho desde o Senhor Jesus, não é? Então, nós vamos continuar a amar os outros como a nós mesmos e a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nós não vamos atualizar. E muitas outras coisas, não vou dar todos os exemplos. Mas pronto, só queria aqui corrigir algumas coisas, alguns pressupostos da pergunta, porque pronto, nós vivemos numa sociedade bastante religiosa, mesmo que as igrejas pareçam vazias. Então, vamos agora passar para as perguntas do Slido. Nós usamos o Slido porque lá dá para votar nas perguntas e dá para responder às perguntas que são as mais votadas. Assim temos uma ideia de quais é que são as mais populares, digamos assim. E o Slido também serve para fazer perguntas ao cristianismo e ao painel. Por isso, preferivelmente, vocês não vão dizer o Manuel responde a isto ou a Débora responde a isto. Por isso, pensem mais no painel no geral e nas perguntas que querem fazer sobre o cristianismo. Então, eu vou começar pela primeira pergunta, que é... E vocês podem responder vários à mesma pergunta, não sintam tentação. Porquê que as mulheres não podem ser líderes nas igrejas cristãs? Isso não perpetua a ideia de que a Bíblia é machista? Logo essa. Já nos grelharam. É engraçado, a malta gosta mais de fazer as perguntas mais controversas. Eu estava a esperar algo do género, porque é que há sofrimento no mundo e tudo mais. Por acaso não é assim tão fácil. Se calhar posso deixar algumas notas, aproveitando aquilo que o Manuel Rainho disse. Em certos pormenores daquilo que a Bíblia diz, há cristãos que discordam.
Portanto, o cristianismo tem certas verdades essenciais e que estão mesmo no centro e que qualquer cristão tem que afirmar. Não é que Jesus é Deus e homem, acreditar na Trindade, acreditar que Jesus veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar para julgar-nos a todos por aquilo que nós fizemos. Portanto, isto seriam alguns exemplos. Depois existem coisas que, digamos, se afastam desse círculo de coisas essenciais, que seriam, digamos, coisas importantes. Ou seja, não deixamos de ser cristãos por discordarmos delas, mas são importantes o suficiente para, por exemplo, criarem diferenças entre denominações. E, por exemplo, esta pergunta até pode-se dizer que é importante porque vai determinar de que forma é que uma igreja se organiza. A pergunta quais são as pessoas que devem estar em posição de liderança, nomeadamente pastores, é uma pergunta cuja resposta vai afetar a organização dessa mesma igreja. Pronto, nós viemos aqui, isto é o Grelho ao Cristão, não é? E dizem que é um espaço para perguntas difíceis. E existem dois extremos que eu às vezes penso que existem, que é, por um lado, há quem goste de levantar perguntas controversas, às vezes em momentos que não são os ideais. Por outro lado, também não devemos ter medo de discutir estas coisas e de divergir e mesmo assim manter a paz. Aliás, a unidade cristã vê-se precisamente no facto de que somos capazes de discordar e ainda assim conviver e estar unidos nos essenciais, não é? Aliás, isso é que é a verdadeira unidade. Se concordássemos em tudo, isto não seria assim tão divertido. Obviamente o painel poderá dar a sua opinião. Eu diria que isto é historicamente verdade. Historicamente, mulheres não podiam ser pastoras. E em muitas igrejas continuam a não poder ser pastoras. A questão é, será que eles estavam certos? Será que estavam errados? Eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade em pensar que eu é que vou descobrir uma forma de interpretação que mais ninguém antes de mim se lembrou. E se nós estamos inclinados a pensar que, por exemplo, as pessoas do passado interpretaram as escrituras de uma certa forma porque viviam numa sociedade, por exemplo, machista, acho que também devemos ter a humildade de reconhecer a possibilidade de que podemos ser nós a interpretar de outra forma por influência da nossa cultura. Portanto, toda a gente pode ser influenciada pela sua cultura. Todos nós temos tradições, pressuposições que não encontramos muitas vezes no texto da Bíblia. E, portanto, muitas vezes, quem diz que não tem tradições são as pessoas que realmente têm muitas tradições, só que não têm consciência delas. Biblicamente falando, eu diria que Deus criou homens e mulheres iguais em termos de valor, em termos de propósito, ok? Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ok? E, portanto, têm o mesmo valor, a mesma importância, os mesmos tipos de direitos. Mas isso não significa, a meu ver, que isso se reflita em papéis exatamente iguais. Há coisas que eu não poderei fazer e há coisas que mulheres não podem fazer e que homens podem fazer e há coisas que ambos podem fazer e que não faz muita diferença, ok? Se pensarmos, por exemplo, no contexto do casamento, há passagens bíblicas que explicitamente dizem, e agora cada um irá interpretar como achar que é mais adequado, mas que dizem explicitamente que a mulher se deve submeter ao marido e que o marido deve amar a mulher como Jesus amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial. Portanto, obviamente, não se põe aqui a hipótese de uma tirania do homem contra a mulher. E, portanto, o homem tem aqui um certo papel de importância em termos de liderança dentro de casa. E acho que Deus é consistente na forma como faz as coisas. Por isso é que existem passagens que também explicitamente dizem que na igreja são os homens que têm a liderança espiritual. Não todos os homens, só homens qualificados. Se tiverem curiosidade, acho que 1 Timóteo 2, Paulo faz um argumento criacional para defender isso, ok? Não faz nenhuma referência a um contexto cultural da época. E depois no capítulo 13 ele diz explicitamente que presbíteros, alguém queira ser um presbítero, muito bem, é algo bom que deseja, seja porém um homem de uma só mulher. Mas provavelmente outras pessoas vão discordar. A minha vantagem é que são 3 e sim passo para aqui. Mas eu acho que era mais de deixar os homens para responder a esta. Não, faz mais sentido agora ser uma mulher. Não concordo. Epá. Ó João, eu não acho que seja verdade que historicamente os homens é que eram pastores. Começa logo por aí.
Ahm, ah, é muito interessante porque em todos os movimentos de renovação da Igreja nós vemos mulheres e homens a serem mencionados lado a lado, com igual importância nos ministérios que estavam a desenvolver. E depois vem a segunda geração. Isto é muito claro, por exemplo, na questão de uma denominação que são os metodistas. Não sei se já ouviram falar. Pronto. Mas foi uma coisa que eu reparei quando estudei os metodistas, mas que vi replicada em muitos outros movimentos, que as mulheres e os homens estão lado a lado e depois na segunda geração vêm todas essas questões, começam a pensar, mas espera lá, as mulheres podem ensinar, então mas as mulheres podem... E pronto, e depois tu podes dizer que se calhar corrigem, não sei, e então há uma tendência para ser os homens que ficam a liderar. Pronto. As interpretações que tu fazes dessas passagens, de facto, não são as interpretações que eu faço dessas passagens. Isto dava uma plenária inteira sobre isto. Querem mesmo ficar aqui? Eu acho que é melhor marcar uma plenária só para isto. Eu e o João. Pronto. Agora fiquei desapontada, mas não. É secretário-geral, não pode cumprir. Ok. É pecado ir ao casamento do meu amigo gay? All yours. Isto aqui tem a ver com uma série de outros pressupostos e, portanto, temos que pensar nesses pressupostos. Eu acredito firmemente, eu sou evangélico, e nesse sentido sou evangélico, eu não sou católico, tenho herança protestante e reformada, mas não sou protestante, sou evangélico. E nesse sentido acredito profundamente na separação entre Igreja e Estado. Pronto, também, lá está, nós estamos a falar de pormenores. As perguntas que vocês estão a fazer, e é natural, as perguntas que vocês estão a fazer vão aos pormenores, porque são, obviamente, nos pormenores é que há muita ambiguidade, muitas vezes, não é? Acredito firmemente que, olhando para o Velho Testamento, que uma teocracia tenha sido tentada e falhou, se vocês olharem para o livro de Juízes da Bíblia, ou seja, de certa forma, podemos fazer aqui o caso teológico de que a teocracia não é para o lado de cá da eternidade, não é para este lado de cá da eternidade. E temos depois Jesus de forma muito clara a dizer que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também Jesus Cristo a falar, e vocês podem perguntar, mas o que é que isto tem a ver com isso? Eu já lá vou chegar. E Jesus Cristo de forma muito clara também, antes de ser crucificado, a falar com Pilatos, quando Pilatos lhe pergunta se ele é rei, e ele diz que o reino dele não é deste mundo. Então, nesse sentido, e enquanto evangélico, para alguém aqui quem não for evangélico, eu sei que o termo evangélico nos nossos mídias está completamente, é completamente maltratado, mas pesquisem, e, por exemplo, há denominações evangélicas, como os batistas e outros, que foram cruciais para a vossa liberdade que vivem hoje. A separação entre a Igreja e o Estado. E façam pesquisa histórica. E às vezes nós cuspimos do prato onde comemos. E é triste, em termos culturais, quando nós fazemos isto. E pronto, como eu acredito firmemente na separação entre a Igreja e o Estado, acho sinceramente que o Estado não tem de seguir a minha liberdade de fé. Agora, o que o Estado tem de fazer é permitir a minha liberdade religiosa. E às vezes isso fica em causa. Daí respondo a isto dizendo que depende da consciência. Se eu sou, vamos imaginar que um de vocês, e essa é outra pergunta que provavelmente vocês poderão fazer, que é, ok, eu considero que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, e essa é a minha ideia espiritual da vida. Então ele deve ser concretizada por mim, não é? Por mim. Eu também, se acredito na separação entre Igreja e Estado, não sou nada a favor, por exemplo, da ideia agostiniana, obriga-os a entrar, no sentido de, se é pela força, é pela espada, obriga-os a acreditar. Não acredito nada disso. E acho que isso não pode fazer jus
àquilo que é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, basta olhar para a mensagem de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, essa minha obrigação é minha, por causa da minha crença, não é obrigação do meu amigo, se ele não for cristão. Então, aqui está a área de cinzento. O que é que representa eu participar desse casamento ou não? Isto é, representa uma espécie de colocar na minha testa, quer dizer que eu aceito, na minha convicção pessoal, ou não? É isso que vocês têm que fazer essa decisão. Desculpa, não é tomar a decisão, fazer essa percepção, que é, isto significa o quê? Isto significa o quê para aquela comunidade, para os meus amigos, para aquele meu amigo? Significa o quê? Às tantas, se ele souber muito bem aquilo que eu creio, eu posso muito bem ir ao casamento sabendo aquilo que eu acredito. Não é? Mas isto depende sempre da imagem, o que é que vocês acham que é a imagem que vai projetar. Mas é uma decisão de cada um. E claro, isto pressupõe fazer a pergunta acerca do casamento e outras coisas mais. Não sei se está por aí. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, mas, no entanto, todos os livros que estão escritos não estão incluídos. Porquê? Só está o que convém? Foi muito rápido. Eu acho que não... Eu próprio não apanhei. Podes repetir? Então, a Bíblia é um conjunto de livros, mas há vários livros bíblicos que foram escritos, mas não estão incluídos. Porquê que não estão incluídos esses livros? Sim. Talvez eu possa comentar alguma coisa, e se o resto do painel tiver a acrescentar. Eu não sei de que tipo de livros é que a pessoa está a pensar. Se isto for uma questão sobre como é que os cristãos no início da igreja sabiam que livros é que deviam compor a Bíblia, e se calhar é uma questão um pouco mais fácil de responder. Portanto, e se calhar iria por aí. Acho que assim consigo ajudar. Basicamente, no caso do Antigo Testamento, é mais ou menos fácil. Portanto, o Antigo Testamento, a revelação de Deus no Antigo Testamento foi dada ao povo judeu e, portanto, esses livros foram sendo reconhecidos ao longo do tempo como sendo autoritários, como tendo sido revelados por Deus através dos profetas. E esses livros que eram reconhecidos como inspirados por Deus, livros de autoria divina, eram depositados no templo. Por exemplo, se pensarem nos livros chamados deuterocanónicos, que foram escritos num período que foi entre o final do nosso Antigo Testamento protestante e o Novo Testamento, que são livros que a Igreja Católica inclui nas suas Bíblias, esses livros não eram reconhecidos pelos judeus, não estavam incluídos na Bíblia hebraica e não eram depositados no templo. Em relação ao Novo Testamento, foi sobretudo escrito por apóstolos e cooperadores desses apóstolos. E como é que os cristãos reconheceram? Bem, porque reconheceram a autoridade nesses livros. Esses textos começaram logo a ser aceitos num período de tempo em que os apóstolos estavam vivos e estavam lá para validar. Nós também acreditamos que os apóstolos, ao terem sido comissionados diretamente por Jesus, eram capazes de, e como diz no livro de Atos e tudo mais, capazes de realizar milagres e tudo mais, e portanto eram pessoas cuja autoridade era reconhecida. E portanto, por esses meios, por exemplo, talvez seja interessante comparar aqui a visão protestante com a versão católica romana, com a visão católica romana. Porque na posição protestante a ideia é mais que os cristãos reconheceram que aqueles livros são a palavra de Deus, foram inspirados por Deus. Enquanto que a Igreja Católica Romana diria mais que, não, vocês precisam desta, digamos, instituição, nós, para vocês saberem que livros é que são realmente divinos ou não. E, portanto, não sei se faltará alguma coisa. Talvez a Débora, com a perspectiva histórica, me possa ajudar. Só acrescentar, porque realmente o João tem razão. Não sabemos se na pergunta vocês queriam dizer porque é que foram estes os livros que os cristãos começaram a usar ou porque é que hoje em dia há, por exemplo, a Bíblia católica diferente da protestante. Mas começando pela primeira parte, de porque é que foram aqueles livros, o João já disse, e bem, que aqueles livros... portanto, os evangelhos aceitos são os evangelhos que estavam ligados a alguém, ligados aos apóstolos, portanto, foram esses os evangelhos que a Igreja começou a utilizar. E depois as cartas de Paulo começaram a circular entre as igrejas e as outras cartas também dos apóstolos.
Mas isto, não houve aqui, há um podcast sobre isto, não é um podcast do GBU sobre isto, mas inicialmente não houve um concílio onde alguém importante se sentou a decidir quais é que são os livros que nós aceitamos e quais é que são os livros que nós aceitamos. Inicialmente era muito orgânico, era as comunidades de fé trocarem os escritos entre si, porque não havia Bíblias assim editadas como nós temos hoje, até o papel era escasso, que é uma das coisas que nós falamos nesse episódio do podcast. Então era uma realidade completamente diferente. E nessa realidade em que as comunidades de fé trocavam os livros entre si, foi aquele conjunto de livros que começou a ser aceite pelas comunidades. E depois, quando se chegou ao ponto de definir um cânon bíblico, já se sabia que eram aqueles livros que a comunidade estava a utilizar. Portanto, é por isso, é essa a razão. Se a vossa pergunta tinha mais a ver com católico, protestante e assim, depois podemos falar no fim, podem vir ter connosco. Os evangelhos gnósticos e os apócrifos, isso são coisas muito mais tardias, aconteceu muito depois do que esta fase do cânon que eu vos estou a dizer. E é por isso que foram rejeitados, porque já não tinham nada a ver com os apóstolos. E depois há outros que têm histórias muito engraçadas sobre a infância de Jesus, mas que não... a história da vida de José, pai de Jesus, mas isso já não tem... São lendas, já não tem nada a ver com a realidade. É muito depois daquilo que nós encontramos na Bíblia. Já agora só para dizer que, relativamente aos gnósticos, passemos aqui mais exatos, há um só livro gnóstico que ainda está em dúvida no meio académico, se foi escrito nos finais do século I ou não. Portanto, isto não são opiniões de cristãos. O meio académico não tem qualquer dúvida que os escritos chamados gnósticos, ou seja, que apresentam uma série de outros evangelhos, foi muito popularizado pelo Código da Vinci, e que provavelmente vocês já apanharam os filmes num belo dia de Páscoa. Ou de Natal, não sei. E isso, o meio académico não tem qualquer tipo de dúvida que a data dos escritos gnósticos é toda do 2º século para cima. Portanto, as pessoas que já tinham conhecimento dos escritos já estavam mortas. Portanto, há apenas um livro que ainda há dúvidas, que é o Evangelho de Tomé. Eu aconselho-vos a ler o Evangelho de Tomé, para vocês, cada um, não é? Para vocês perceberem, por vocês próprios, a diferença entre o Evangelho de Tomé e os 4 evangelhos que estão na Bíblia. E a conta é muito fácil de fazer. O Evangelho de Tomé apresenta um perfil de Jesus muito específico, muito a filósofo. Os 4 evangelhos que estão no cânon não o fazem. Ora, se vocês forem académicos, qual é a conclusão a fazer? Vocês têm 4 evangelhos escritos ainda no 1º século que são coincidentes do perfil de Jesus. Depois têm um evangelho, que é o Evangelho de Tomé, provavelmente também escrito no final do 1º século, como é o Evangelho de João, que dá um perfil de Jesus completamente diferente dos outros 4 evangelhos. Se vocês forem académicos, quais vão ser as fontes históricas que vocês vão usar? Históricas? Obviamente os 4, porque são mais a coincidir com o perfil do que aquele evangelho gnóstico. Portanto, as contas... Este nem sequer é um assunto dentro da academia, sinceramente. Mas é um assunto muito, muito forte na internet, se vocês procurarem. Então, a próxima pergunta é: se Deus é amor e o amor não se deve irar, porquê é que Deus no Velho Testamento se ira regularmente, acabando até por matar ou castigar o seu povo? Sim, possivelmente. Eu acho que também é preciso, talvez a chave para responder à pergunta é perceber que existem vários tipos de ira. Portanto, existe uma ira desequilibrada, injusta, que não olha a meios. Existe uma ira justa, ou seja, uma indignação por aquilo que é errado, ok? E se vocês nunca sentiram isso, acho um pouco estranho. Pensem em tantas coisas que às vezes passam nas notícias, na televisão, guerras, desastres, coisas que nós vemos, isto não está certo, isto não devia ser assim. E existe uma indignação boa e justa com isso. E no caso de Deus, Deus é amor, totalmente amor, ou seja, o amor não é uma parte de Deus, mas o mesmo também é verdade em relação aos seus outros atributos, como a ira. E Deus perfeitamente sabe como ser irado com aquilo que realmente é errado e fazê-lo de uma forma que é justa e correta.
E quando ele puniu pessoas, nomeadamente no Antigo Testamento, ele tinha o direito de fazer isso porque essas pessoas realmente o mereciam. E nós, se calhar, às vezes temos dificuldade em compreender, mas se existe um Deus e se ele está acima de mim, ele certamente é mais justo do que eu. Sim, aqui conectando um bocadinho com a primeira pergunta, eu acho que não é difícil entender, apesar que é possível vocês discordarem de mim, obviamente que sim, mas acho que não é difícil entender se eu disser que muita da linguagem que nós usamos para falarmos dessa realidade que nos é estranha, pelo menos aos sentidos, muita dela é uma linguagem de aproximação, é uma linguagem humana antropomorfizada. Nós vimos relativamente ao descanso, como se Deus precisasse de descansar, mas também podemos vê-la em relação à ira, não é? Mas eu acho, sinceramente, mesmo se... Tento-me imaginar agora que se eu não fosse cristão e pensar assim, vamos colocar a hipótese de Deus existir. Vamos colocar a hipótese de Deus existir. Este Deus sendo pessoa e sendo um Deus que, se eu acreditar que há coisas neste mundo que não são da vontade dele, não será normal ele poder indignar-se? E eu estou a tentar ver isto a perspectiva mesmo enquanto não cristão. E eu não vejo razão para, caso Deus exista, e caso haja coisas neste mundo que não coincidam com aquilo que ele pretenda, eu não vejo por que razão é que ele não se poderia indignar. Indignar no sentido em que vocês verem uma imagem na televisão, porque o contrário disto é indiferença. O contrário da indignação é indiferença. E eu espero que Deus não seja indiferente, caramba. Sinceramente. Portanto, nesse sentido, diante da indignação de Deus, sim. Depois, na linguagem antropomorfizada, ou na reação, como vemos nas consequências disso, vemos uma ira, não é? Podemos descrever como uma ira, porque de facto as coisas são violentas. Basta ver ali o Velho Testamento, as coisas são violentas, não é? E eu entendo isso. E há outras perguntas aqui que também se podiam fazer. Mas acho que é perfeitamente possível imaginar um Deus indignado que não peca ao irar-se. Mas pronto, eu no fundo estou a concordar com o que estás a dizer por outras palavras, mas não sei se acrescentei alguma coisa. Pronto, eu também concordo com o que vocês disseram e não vou acrescentar mais nada, mas ouvi aí na pergunta um eco de que quem fez a pergunta está incomodado com alguma violência que se calhar encontra no Antigo Testamento. Acho perfeitamente normal que vos incomode, porque nós vivemos numa realidade muito distante, mas eu sei que aqui ninguém vê a Guerra dos Tronos, mas se alguém visse a Guerra dos Tronos, há assim uma violência que nós não estamos habituados a ver e que nos é muito estranha. Mas pronto, se o Antigo Testamento vos incomoda, a parte violenta, é normal que vos incomode, e também não fujam disso, mas em vez disso leiam mais e estudem mais os textos do Antigo Testamento. Então, como é que Deus julga pessoas que já morreram? Não, como é que Deus julga pessoas que morreram sem nunca terem ouvido falar do Evangelho? Por exemplo, aquelas tribos que nunca foram alcançadas, ou crianças que morreram no parto ou foram abortadas? Começo eu para depois vocês. Exatamente. Agora vou começar eu para depois os outros discordarem. Não posso ser sempre eu a falar no fim. Exatamente. Não, olha, esta é daquelas perguntas, sinceramente, que eu acho que a Bíblia não responde. Ok? A Bíblia não responde de forma direta, pelo menos. São pormenores e muitas vezes há aqui várias razões para isso. Os autores do Novo Testamento, por exemplo, estão muito preocupados a responder a questões bem mais gerais do que estas. E se as questões gerais ainda precisavam de ver questões resolvidas, não estavam a perder tempo com pormenores. Mas, de facto, podemos aqui ter algumas conclusões. E acredito que o painel vai discordar de mim, mas eu acho... eu estou-me a lembrar de um livro que é chamado O que será dos que nunca ouviram? E era escrito por 4 autores. Nenhum dos 4 concordava entre si.
É o livro, podem pesquisar o livro. O que será dos que nunca ouviram? Porque acho que estes 4 autores foram convidados porque conseguem ter, de certa forma, uma abrangência do leque de possibilidades de resposta a esta questão. Então acho que é um bom livro para isso. O que será dos que nunca ouviram. E tem 4 autores de perspectivas completamente diferentes de uma questão que a Bíblia não responde diretamente. Portanto, eu direi que o apóstolo Paulo parece que nos dá pistas, especialmente em Romanos 2, de que as pessoas que nunca ouviram possam ser julgadas de acordo com a sua consciência. Ok? E cuidado, isto não é ser julgadas de acordo com uma balança entre as coisas boas que fizeram e as coisas más que fizeram. Não é isso. Não é isso. E teria aqui de ter mais tempo para explicar a diferença entre ser julgados segundo a consciência e uma balança entre ações boas e ações más. E de facto, não parece... Sim, dentro de certas perspectivas cristãs, não parece seja possível a um Deus justo condenar pessoas que nem sequer tiveram oportunidades de mudar de vida e etc. Mas, claro, com certeza o painel vai discordar de mim. Isso é bom. Eu a Bíblia não respondi, tu achas que eu sei? Ok. Eu acho que vou discordar, não é? Eu estou a pensar, pegando em Romanos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz claramente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Diz que por Adão entrou o pecado e a morte no mundo, ok? E portanto, sem a salvação de Jesus, estamos todos debaixo de Adão, debaixo da representação de Adão, e só somos capazes de receber aquilo que esse Adão nos pode dar, que é a condenação. Por isso é que é preciso um segundo Adão, e precisamos de ser transferidos da representação do primeiro Adão para o segundo Adão, Jesus, para podermos ser salvos. Eu diria que as pessoas não são condenadas por não terem ouvido falar de Jesus. As pessoas são condenadas pelo seu pecado. E sim, concordo que Deus realmente tem em conta o conhecimento que a pessoa tem. A questão é que quando a Bíblia diz que todos já pecaram, a condenação já está feita. E tendo em conta que a Bíblia só diz que a salvação é por meio de fé em Jesus Cristo, eu não vou especular e dizer Deus não seria justo por condenar alguém que não teve oportunidade. A questão, ninguém merece oportunidade. Eu acho que essa é a parte que nos escapa. Nós achamos que Deus tinha que fazer o que fez e que nós merecíamos graça. Deus podia não ter enviado Jesus. Ele não precisava. E a verdade é esta. Deus é que nos criou, colocou-nos nos contextos onde nós nos encontramos, e se Deus quer salvar alguém, quer salvar uma pessoa, ou sabe que uma pessoa tinha a hipótese de acreditar em Jesus, certamente Deus é capaz de enviar alguém para lhe falar de Jesus. Portanto, também podemos pôr a hipótese de que se alguém não ouve falar de Jesus, é porque se calhar em nenhum cenário aceitaria. Em relação a bebés, eu diria que Deus tem a liberdade para salvar bebés e pessoas que, por exemplo, têm alguma deficiência, alguma questão mental e não tenham consciência das coisas. Deus tem a liberdade para salvar bebés da mesma forma que Ele tem a liberdade de soberanamente salvar adultos. Então, um gay cristão não se arrepende de o ser. Um gay cristão não se arrepende de ser gay. Um assassino arrepende-se dos seus pecados e passa a crer em Deus. O primeiro vai para o inferno e o segundo para o céu. Porquê? Um gay cristão não se arrepende de o ser. Um assassino arrepende-se dos seus pecados e passa a crer em Deus. O primeiro vai para o inferno e o segundo vai para o céu. Porquê? Ou seja, a pessoa já está a assumir que o primeiro vai para o inferno e o segundo vai para o céu. Então está a perguntar o porquê. Olha, primeiro temos que falar aqui da questão do gay cristão. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isto. Eu acredito que o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas
existem gays cristãos que sentem alguma homoafetividade e não praticam, ok? Esta pessoa está a viver segundo a sua consciência. Há cristãos que vivem assim e são cristãos, são nossos irmãos e têm que ter lugar nas nossas comunidades. Pronto. Agora, eu nem percebo a comparação. Como é que é? O gay cristão não se arrepende de ser gay. Pronto. E o assassino arrepende-se de ter matado pessoas e apareceu. Ok. Portanto, esta pergunta se calhar era um gay cristão que vivia em pecado. Assume-se como gay. Pronto. Pois. Eu aqui acredito que o que nos traz a vida é o arrependimento. O que nos traz a vida plena é o arrependimento. Portanto, aqui não interessa, podem substituir gay, homicida por tudo o que vocês quiserem e depois metem arrependido ou não arrependido e o arrependimento ali é que faz a diferença. Mas eu só queria realmente, quando ouvi a pergunta, eu queria fazer esta nota do gay cristão, porque temos que ter espaço para que existam gays cristãos. Percebem o que eu estou a dizer? Não praticando. Sim, percebem o que eu estou a dizer? Ok. Pois a pergunta, dita dessa forma, parece estar um pouco confusa, porque um gay cristão que não se arrepende, esquecendo a parte agora da homossexualidade, falando até mesmo em geral, sou um cristão que comete pecados, mas não me arrepende. Como é que isso é sinal de cristianismo? Não, há aí logo uma contradição logo à partida. Confesso que também tenho dificuldade com juntar cristão, dizer que sou um gay cristão. Acho que nós não faríamos isso com mais nenhum tipo de pecado. Mas realmente a minha resposta seria por aí. Quer dizer, se a pessoa não se arrepende, se não mostra sinais de que reconhece que aquilo que fez que está errado e deposita a sua confiança em Jesus, portanto, não é simplesmente arrependimento, não é simplesmente tenho um remorso por aquilo que fiz. Se a pessoa não mostra evidências, então como é que pode ser realmente, como é que se pode dizer que é cristã? Acho que, digamos, a pergunta começa logo com uma premissa falsa, a meu ver, então é difícil responder assim. Pois, isto pode estar aqui subentendido uma outra questão que os elementos do painel também já abordaram, mas eu diria que, e acho que é um assunto que entre nós todos temos de refletir, que é fazer esta distinção entre uma tendência para e um pecado. Ou seja, quando eu posso admitir, sei lá, por exemplo, baixa autoestima. Vocês foram educados numa família ou num conjunto de circunstâncias, ou aconteceu-vos coisas na escola que vos deixou com muita baixa autoestima e vocês têm tendência para baixa autoestima. Tendo em conta, isso pode ser considerado pecado, porque tendo em conta a vossa identidade em Cristo, vocês não são nada disso, vocês pensam que são, a diminuir-se dessa forma. Cristo já morreu por vocês, essa é a mensagem da Bíblia. Cristo morreu por vocês, caramba. Não pode haver coisa, o Deus Criador de todas as coisas sacrificou-se por vocês. Vocês têm valor, não é? E, no entanto, essa tendência para a baixa autoestima que vocês transportam pode ser uma forma de pecado. Mas o facto de terem uma tendência não quer dizer que vocês sejam pecadores. Porque, por exemplo, Tiago faz muito, a epístola a Tiago faz muita distinção entre a tentação e o pecado em si. Se ser tentado a alguma coisa já era pecar, estávamos tramados. Não é? Ser tentado uma coisa é pecar? Não, ser tentado uma coisa é ter uma luta. E, portanto, pronto, por isso é que acho que este assunto tem que ser falado, não é? E acho que encaixa aqui um bocadinho nesta questão. Isto pode ser ofensivo, atenção, admito não, sei que é, para algumas pessoas que aqui estejam e que, claro, nós sabemos que os direitos da homoafetividade já estão incluídos como direitos humanos na Organização Mundial, na ONU, não é? Aqui, mais uma vez, isto encaixa
dentro da liberdade religiosa e de consciência que alguém pode ter, ou não. Novamente eu acredito na separação entre Igreja e Estado, e eu acredito ainda mais na separação entre Estado e liberdade de consciência. Não é o Estado que me diz aquilo em que eu devo pensar, e portanto eu percebo que isto possa ser ofensivo, mas compreendam que se eu tiver a ideia de que o casamento é uma coisa ancestral, e se vocês fizerem um estudo de caso, em termos da história da humanidade, há exceções, mas a avassaladora maioria é entre um homem e uma mulher. E a estatística importa para a ciência. A estatística importa para a ciência. No momento em que fizermos ciência e onde a gente olha para um dado estatístico e diz isto não interessa para nada, eu não quero ter um médico assim a cuidar da minha saúde. Em que olha para a estatística e diz a estatística não encontra para nada. Não é? Portanto, a estatística é o que é. E, portanto, se tenho ou não tenho liberdade religiosa para pensar que o casamento devia ser entre um homem e uma mulher. Essa é uma questão. E peço desculpa a qualquer pessoa que possa ficar ofendido com a minha opinião. Ok? Mas lembre-se que a vossa opinião também pode ofender a minha liberdade religiosa. Está bom? Vamos para mais 2 perguntas. Então, se Deus é todo-poderoso, porquê é que Jesus teve de morrer e porquê é que teve de haver um sacrifício? Porque não outra maneira menos violenta? Havia alguém que dizia que a cruz não mostra só o amor de Jesus por nós, mostra também quão grave era o nosso pecado. Tinha que ser assim tão violento porque aquela era a consequência da nossa maldade, das coisas erradas que nós fizemos. Acho que muitas vezes nós não temos a consciência de quão grave são as coisas que nós fazemos contra Deus, porque, reparem, Deus criou-nos, faz o nosso coração bater, dá-nos o ar que respiramos e nós passamos muitas vezes, a maior parte do tempo, sem lhe darmos graças, de certa forma, cuspindo no prato que nos dá de comer, num certo sentido. E pensem comigo, por exemplo, imaginem que eu dava um pontapé aqui numa cadeira. Seria um pouco desagradável, não é? Mas a cadeira não se vai queixar. Imaginem que eu dava um pontapé ao Manuel Rainho. Já não seria muito bom. Imaginem que eu planeava ir dar um pontapé ao Presidente da República, hipoteticamente. Provavelmente já teria a polícia atrás de mim ou algo assim. E agora imaginem que eu ofendo aquele que criou o universo. Podem ver como até mesmo a mesma ação, dependendo de contra quem é feita, mexe com a gravidade da mesma. E portanto o pecado, ou seja, o quebrar a lei de Deus, seja mentir, seja roubar, seja não sermos gratos, não pensarmos aquilo que nós devíamos pensar, todas essas coisas são ofensas contra Deus e portanto são graves. Porquê é que tinha que ser assim? Pensemos bem, nós somos seres humanos, okay? Com todos os nossos pecados, nós não poderíamos pagar por eles, okay? A dívida é infinita porque foi feita contra um Deus infinito. Portanto, era preciso que houvesse alguém que tivesse uma natureza infinita, neste caso fosse Deus, e ao mesmo tempo fosse ser humano para poder servir de representante para com seres humanos. E é aí que nós vemos, Jesus cumpre esse critério. Ele é simultaneamente Deus e homem. E acho que isso, de alguma forma, responde à pergunta. Não sei se há alguma coisa a acrescentar. Eu acho que agora a última parte é um bocado a chave da resposta que eu daria, porque nós acreditamos num Deus que é trinitário, e então nós, muitas vezes, a pergunta foi feita, se Deus é todo-poderoso, porque é que Jesus teve que morrer? Parece que esquecendo que Jesus é Deus. Então, nada ali foi feito fora da vontade do próprio Jesus. E claro que tudo isto era o plano de Deus e foi o Senhor Trino que quis que isto acontecesse. Mas quando nós pensamos nisto assim como uma história, assim, quem é que matou Jesus? Fomos nós, não é? Foram pessoas que o pregaram à cruz. Era Deus quis que isso acontecesse, mas foram pessoas que o pregaram à cruz. Então, eu quando penso na história, penso assim, meu Deus, nós, humanidade, somos tão maus que fomos capazes de matar o próprio Deus. É óbvio que nós precisamos de ajuda. Nós somos loucos.
Eu vou quebrar aqui um bocadinho esta harmonia. Só dizer o seguinte: eu não tenho a certeza se a palavra certa é tinha. Eu lembro-me de. Houve uma vez uma estudante muçulmana fez essa questão e eu falei-lhe, dei-lhe uma metáfora das dívidas, etc, e ela responde: mas Deus é soberano, Ele quer machucar as dívidas, metê-las para um canto, mas machucar as dívidas e mete-las para um canto. Ele é que decide. Mas por que razão é que tem que enviar uma pessoa para a cruz? Então, às vezes a expressão tinha dá a entender que há alguma coisa superior a Deus que obriga Deus a alguma coisa. E eu tenho algumas reservas com a expressão tinha de. Eu diria, ele quis. E agora aqui é que podemos falar sobre porque é que ele quis fazer isto desta maneira. Porque é que ele quis fazer isto desta maneira. Mas isto lá está. Isto não é um pormenor. Isto é um pormenor de um pormenor de um pormenor de uma discussão interna dentro da fé cristã que pode dar aqui origens a coisas interessantes. Por causa que tivemos esta conversa. Mas num dia se cá podemos ter. Mas eu diria, se calhar, em vez de tinha, falar-me em Deus quis e ele tinha razões para querer fazer isso. Mas pronto. Talvez só acrescentar uma ou duas coisas. Uma que eu me tinha esquecido, que é este sacrifício feito em lugar daqueles que acabariam por depositar fé em Jesus. Esse sacrifício, Jesus, não é? Crucificado. Esta pessoa tinha que ser perfeita. Ou seja, isso é necessário porque senão, se ele não fosse perfeito, se ele tivesse pecados, quanto muito estaria a morrer pelos seus próprios pecados e não poderia estar a morrer pelos pecados dos outros. Percebo o que o Manuel quis dizer, embora em relação à questão de simplesmente pôr, digamos, a questão dos pecados de lado e simplesmente passar por cima das dívidas, eu acredito que Deus não poderia fazer isso. Ou seja, ou alguém vinha em substituição dos seres humanos, ou esses seres humanos teriam que pagar eles próprios a dívida. Isto porquê? Porque Deus é justo. Não é que haja algo acima de Deus, mas é por causa da sua própria natureza. Quando eu digo que Deus não pode mentir, não é porque haja alguém em cima dele a dizer tu não podes mentir. Não, mas é porque ele é assim, ele é consistente com a sua natureza. Também diria que existe um plano maior que explica isto tudo, que é Deus também escolheu glorificar-se só. Mostrar quem ele é, mostrar os seus atributos e aquilo que ele é capaz de fazer e também mostrar os seus atributos de misericórdia para com seres humanos que não merecem. E ele quis mostrar isso, revelar quem ele é, através deste plano que foi ele que desenhou. Última pergunta. Sabemos que Deus perdoa o tempo da ignorância, entre aspas. Mas e quanto às pessoas que são ou foram devotas a outras religiões a vida toda? A pergunta parece parecida àquela sobre e as pessoas que não ouviram falar de Jesus. É um pouco... Pois, se calhar, espero que a pessoa que fez compreenda que essa já foi respondida. Eu tinha indicações de ignorar perguntas parvas. Ok. Qual de vocês os três ganhava numa luta? Não sei. Numa luta mental, sei lá. Yeah. Sem comentários. Então, antes de nos despedirmos, eu queria agradecer-vos e, em nome do GBU, queríamos agradecer-vos pela vossa presença e sabemos que é importante, no cristianismo nem sempre concordamos, o painel revelou isso, nem sempre concordamos e é normal. O mais importante é estarmos unidos nas questões que importam em seguir Jesus, então o GBU tem muitos cristãos que discordam uns dos outros, mas que seguem Jesus, isso é o mais importante. Então eu quero-vos agradecer e uma salva de palmas para os adeptos.